informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Hoje é 1º de fevereiro, quarta-feira, e o programa entra no ar depois do Serginho Sarati com esses destaques. Dinheiro da sobra da Câmara de Dourados deve ir para os distritos, sugeriu o vereador. MPF exige conclusão de demarcação de terras indígenas em até 6 meses. Rei do Gado do Pantanal morreu em Anastácio. Sindicato Rural de Dourados pediu conservação das estradas. Em uma semana, Banco do Brasil liberou 17 milhões para o pré-custeio. E senador elogia a lei que aumenta percentual de biodiesel no combustível. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A quarta-feira terá sol, mas com muitas nuvens na manhã na região de Dourados. Com isso, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 31 graus. E janeiro terminou com as chuvas abaixo da média esperada. Foram 100 milímetros até ontem, contra uma média histórica de 160 milímetros, segundo registros da Embrapa de Dourados. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado pecuário fechou ontem com esses valores na região de Dourados. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 136 pela arroba do boi gordo à vista, mesmo preço do JBS de Ponta Porã, mas com 30 dias para o pagamento. A arroba da vaca gorda a R$ 127 a prazo no JBS e a R$ 128 no Brasil Global à vista. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 24 e a de soja caiu para R$ 62, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,15 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator.
Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A crise hídrica é um grave problema que vem se espalhando pelo Brasil. No início desse ano, foi a vez de Brasília reforçar medidas de racionamento da água para tentar reverter a escassez. Na semana passada, o governo do Distrito Federal declarou situação de emergência para os próximos 6 meses. E também foram anunciadas mudanças no uso da água para o meio rural. A Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural divulgou um plano de ação no intuito de orientar e apoiar os agricultores para adequar as atividades agropecuárias a essa realidade. A área rural atingida possui 800 imóveis com 36 mil hectares. A prioridade é conseguir recuperar canais de irrigação e fazer com que a água chegue às propriedades via tubulação e não mais por meio de valas. A expectativa é que a perda da água por evaporação e infiltração diminua em 45%. Representantes do Sindicato Rural de Dourados mantiveram reunião com a prefeita Adélia Razuc na manhã de segunda-feira. Entre os assuntos tratados, a manutenção da limpeza geral do Parque de Exposições e a recuperação de suas ruas internas com vista à realização da Expo Agro e também outras parcerias. Também foi pedida a recuperação de estradas vicinais para o escoamento da safra de soja. Em relação às vicinais, o vice-prefeito Marisvaldo Zeuli, que já foi presidente do Sindicato Rural, explanou sobre a condição da patrulha mecanizada da Prefeitura e de como tem sido trabalhada a reposição o mais rápido possível das frentes de recuperação das estradas municipais. A crescente onda de violência contra a população rural está mobilizando as entidades do agronegócio para iniciativas de proteção, reivindicação e organização social. Uma delas é a criação do Observatório da Criminalidade. O tema está na pauta de preocupações da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina nos últimos anos. Crimes contra a vida humana, o patrimônio privado, a liberdade e a saúde pública aumentam nas comunidades rurais catarinenses, praticados por bandidos contra a família de trabalhadores, produtores e empresários do setor rural. Em face dessa situação, a Federação pediu ao governo do estado a criação de um programa emergencial de segurança nas áreas rurais. Começa nesta quarta-feira o período de pesca e solte no Rio Paraguai, em Mato Grosso do Sul. A fase que antecede a abertura da pesca pós-Piracema é marcada por maior fiscalização na tentativa de coibir ou flagrar crimes ambientais. A Secretaria de Saúde de Campo Grande deve imunizar cerca de 10 mil pessoas na zona rural do município contra a febre amarela nos próximos dias. As equipes começaram a visitar as casas e vão continuar os trabalhos nos próximos dias. Os moradores são orientados sobre a doença e aqueles que estão dentro dos critérios de indicação são vacinados. O Ministério Público Federal de Três Lagoas conseguiu, junto à Justiça, liminar que determina que a FUNAI retome e conclua em até 6 meses o processo de demarcação das terras ocupadas pelos índios Ofaié Chavante em Brasilândia. A liminar detalha que o atraso de 8 anos na demarcação da área pode prejudicar os indígenas, pois priva a comunidade das políticas públicas que lhes são endereçadas, e fixou ainda a multa diária de R$1.000 por dia, caso haja descumprimento do prazo. Ainda, segundo a decisão, a demora em concluir o processo administrativo de demarcação é uma situação que ultrapassa o limite do razoável, já que o processo iniciou em 1987, já foi alvo de recursos judiciais, mas desde 2009 não há qualquer impedimento legal ou judicial para a conclusão da demarcação. O fazendeiro Joaquim de Carvalho, de 86 anos, mais conhecido como Joaquim Biribiridade, um dos maiores pecuaristas da região de Bonito, morreu no início da tarde de segunda-feira depois de sofrer um mal súbito na BR-419 em Anastácio. O pecuarista seguia pela rodovia quando passou mal ao volante.
Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Aquidauana, mas não resistiu. De acordo com Francisco Maia, ex-presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, Acre e Sul, Joaquim atuava na região de Bonito e era muito conhecido nos leilões. Quando ele arrematava os lotes, ele agradecia e dizia sempre a frase: Joaquim agradece o prazo e o crédito, mas paga à vista, contou Maia. A gigante norte-americana do setor de alimentos, Cargill, diz que está monitorando a proibição de refugiados e imigrantes de entrarem nos Estados Unidos. O embargo poderia prejudicar o recrutamento e viagens de funcionários da empresa, que emprega cerca de 150 mil pessoas em 70 países. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou o endurecimento da política do país para recebimento de refugiados e imigrantes muçulmanos, com um decreto que suspendeu a entrada no país de pessoas de 7 nações do Oriente Médio e da África. Durante seus mais de 150 anos de história, a Cargill tem investido em regiões como a Síria e, nos Estados Unidos, contrata refugiados para suas indústrias de produção de alimentos. A Cargill disse estar comprometida em manter um ambiente diversificado e inclusivo na sua força de trabalho global. Em reunião no gabinete da prefeita Adélia Razzucchi, na segunda-feira, o vereador Bebeto encaminhou ofício da sua autoria, solicitando a aplicação dos recursos de R$ 766 mil provenientes da devolução de 12º da Câmara de Dourados em diversas melhorias nos distritos, como a reforma completa dos ginásios poliesportivos de Vila Vargas e da Macaúba e dos centros comunitários de Vila Vargas, Vila São Pedro e Indápolis. O documento foi encaminhado ao secretário municipal de Infraestrutura, Taan Salles Mustafa, e assinado por 9 vereadores. O Banco do Brasil informou ter liberado na primeira semana de janeiro 17 milhões de reais para o pré-custeio da safra 2017-2018, que começa em julho. A linha foi lançada em 19 de janeiro e disponibiliza 12 bilhões para a contratação até 30 de junho. Os recursos de pré-custeio se destinam à compra de insumos iniciais como sementes e fertilizantes. Em uma semana, a instituição recebeu mais de 500 propostas com um potencial de 300 milhões de reais em negócios, acrescentou o banco. Os recursos estão disponíveis aos médios produtores no âmbito do Pronamp, com taxas de 8,5% ao ano até o teto de R$ 1.500.000. Os demais produtores rurais acessam o crédito com encargos de 9,5% ao ano até o teto de 3 milhões, descontados os valores de recursos controlados já contratados no semestre. Em busca de garantir mais segurança às propriedades rurais no Estado, a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás e o Senar, em conjunto com os sindicatos rurais e a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, lançaram o modelo do Programa de Patrulha Rural Georreferenciada. A proposta é que a Polícia Militar de Goiás, com auxílio da tecnologia, busque medidas no combate aos crimes praticados nas propriedades rurais, a exemplo de furtos e roubos. As entregas de fertilizantes ao consumidor final no Brasil cresceram 12,9% em 2016, diante do ano anterior, para o recorde de 34 milhões e 80 mil toneladas, informou a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, na segunda-feira. Só em dezembro de 2016, as entregas de fertilizantes registraram alta de 32,5% diante do mesmo período de 2015, para 2.680.000 toneladas. A agricultura brasileira, que ocupa 8% do território nacional, crescerá sobre pastagens desativadas e não mais sobre novas áreas, disse o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, durante palestra em seminário realizado em Miami, nos Estados Unidos. Os produtores de soja da América do Sul colocam as colheitadeiras em campo e começam a enviar a produção para os armazéns. A produtividade surpreende em diversas regiões e mais uma boa safra deverá ser consolidada. A produção da América do Sul será de 167 milhões de toneladas, 49% dos 338 milhões de toneladas a serem colhidas no mundo. O Brasil será responsável por 62% do volume da América do Sul e a soja gerará receita de 120 bilhões de reais
para os sojicultores brasileiros. Está oficialmente aberta a colheita da maçã em Fraiburgo, em Santa Catarina. A solenidade que marcou o início da colheita no município, segundo o maior produtor da fruta no estado, ocorreu na segunda-feira e contou com a presença do governador Raimundo Colombo. De acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Maçã, a safra 2017 está sendo classificada como excelente e será em média 20% maior que a de 2016, com potencial de colheita em torno de 1.200.000 toneladas no país, cerca de 600.000 em Santa Catarina e aproximadamente 200.000 toneladas na região de Fraiburgo. O mercado nacional de produtos alimentícios orgânicos aumentou 20% em 2016, com faturamento estimado em 3 bilhões de reais, menos que nos anos anteriores por conta da crise econômica, segundo o Conselho Nacional da Produção Orgânica e Sustentável. Nas exportações, o grupo, com 54 empresas associadas à Organics Brasil, fechou 145 milhões de dólares em negócios, 9,5% menos que o previsto, consequência da oscilação do dólar, apesar de terem exportado 15% a mais em volume. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow AgroCiências, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Fernando Bezerra Coelho elogia a lei que aumenta a percentual de biodiesel no combustível. O biodiesel começou a ser adicionado ao diesel fóssil no Brasil em 2003 de forma facultativa. Passou a ser obrigatório com teor mínimo de 2% no início de 2008 e aumentou gradativamente até atingir 7% em 2014. Uma lei de iniciativa do Senado sancionada em 23 de março de 2016 estabeleceu um cronograma para elevar a porcentagem do óleo renovável na mistura, chegando ao mínimo obrigatório de 8% em 2017, 9% em 2018 e 10% em 2019. A lei permite a adição acima do mínimo, desde que a mistura seja validada por testes em motores, passando para 10% neste ano e 15% em 2019. A partir daí, caso os testes sejam bem-sucedidos, o Conselho Nacional de Política Energética poderá fixar o teor mínimo obrigatório em 15%, sem necessidade de uma nova lei. A iniciativa é vista de forma positiva pelo senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, que é relator da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas. Como vantagens do biodiesel, ele cita o fato da fonte ser renovável, óleos vegetais ou gorduras animais, o que reduz o impacto ambiental gerado com a exploração de petróleo e mesmo com a emissão de gases poluentes durante o uso. Uma economia sem carbono, ou quase sem carbono, ou com menos carbono. E é evidente que isso vai mexer com os argumentos para o desenvolvimento dos novos negócios, para que os próprios mecanismos de mercado possam ajudar a vencer esse desafio. O biodiesel também tem como vantagem promover o desenvolvimento regional e gerar empregos, já que as usinas que produzem o combustível são espalhadas por várias regiões do país. O preço pode ser um incentivo para o consumidor final, já que a Petrobras acaba de anunciar uma redução do valor do diesel nas refinarias de 5,1%, superior à queda do preço da gasolina de 1,4%. A expectativa é que nas bombas o litro do diesel fique cerca de 8 centavos mais barato e que a gasolina baixe 2 centavos por litro. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Obrigado pela sua audiência e tenha um ótimo dia. Marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas aqui na 92,1. E reforçando, que além daqui do YouTube, o programa está sendo levado também pelo Facebook. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.